Fala galera, começando mais um Ditadura Nerd e a gente aqui vai falar do personagem Asa Noturna da DC. Então, a gente vai falar aqui do Asa Noturna e o nome dele é Richard John Dick Grayson, né? Vocês conhecem ele como o primeiro Robin e ele foi criado por Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robson em 1940, na HQ Detective Comics 38, foi a primeira aparição dele. Ele, né, como eu disse, ele foi o primeiro ajudante do Batman, sob a identidade de Robin, e mais tarde ele assumiu a identidade de Asa Noturna, que essa foi desenvolvida por Marv Wolfman e George Pérez em 1984. O Richard Grayson era um dos 3 acrobatas do Graysons Voadores. Os outros 2, seu pai, John, e sua mãe, Mary, a maior atração do circo Haley. Aos 16 anos, no dia do aniversário de sua mãe, pouco antes do show, Dick ouve o dono do circo, o Sr. Haley, ser ameaçado por um homem chamado Tony Zuko. Dick estranha a situação, mas não conta a ninguém. Naquela noite, o circo tinha um convidado especial, Bruce Wayne, que há pouco tempo havia voltado agora. Beleza. Já no final do espetáculo, enquanto Dick assistia seus pais, as cordas em que John e Mary se apoiavam se rompem. Então os dois caem para a morte. Richard vê tudo. Richard, nesse caso Dick, que é o Robin, que vai vir a se tornar o Robin, né? Ele se joga ao lado dos 2 corpos e começa a chorar. Bruce tenta consolar o garoto e Dick percebe, né, uns sinais de tensão em Bruce Wayne. Depois disso, ele é enviado a um centro de cuidados Wayne e passa a investigar secretamente a morte dos pais, ao qual ele acredita ferozmente ter sido Zuko. Em uma de suas andanças pela cidade atrás de pistas, Dick encontra o Batman e vê nele as mesmas expressões de tensão de Bruce Wayne. Dick continua procurando por Zuko e se envolve em muitas brigas, sendo em que uma delas ele se encontra novamente com o Batman, que o garoto já conhece sua identidade secreta. Bruce propõe a Dick treiná-lo para fazer justiça sobre seus pais. Ele aceita e tal, e aí começa o treinamento dele para ser um vigilante, assim como o Batman. E depois de 6 meses de treinamento, ele se torna o Robin, parceiro do Batman. Logo depois a Batgirl se une, a dupla dinâmica, e os 3 passam a patrulhar Gotham City. Ainda como Robin, Dick forma uma parceria com o ex-parceiro do Arqueiro Verde, o Arsenal, e a princesa alienígena Estelar. Os 3 fundam uma equipe de nome não especificado, que ganha novos membros algum tempo depois, que possivelmente é a equipe dos Titãs ou os Novos Titãs. Depois de Bárbara ser paralisada pelo Coringa, acontecimentos esses de piada mortal, Dick deixa a cidade, retornando apenas alguns anos depois. Nessa época, ele usa o manto do Asa Noturna pela primeira vez. Quando Batman é morto por Darkseid, o grande vilão da DC, Richard toma o manto e coloca Damian Wayne, filho biológico de Batman, como seu Robin. Por quase um ano, Dick ocupa o manto, entregando-o de volta para Bruce Wayne quando ele volta à vida. Quando Dick retorna o manto de Asa Noturna, ele tem que enfrentar várias figuras do passado e descobre segredos sobre suas origens, como o fato de ser descendente do assassino centenário William Cole, um garra do Corte das Corujas. Dick também é sequestrado e torturado pelo Coringa, assim como todos os membros da Bat-família, e é obrigado a ver a equipe Circo Haley ser dissolvida. Mais tarde, durante os eventos do enredo Forever Evil, Dick tem sua identidade secreta exposta para o mundo pelo Sindicato do Crime. Depois do sindicato ser derrotado pela Liga da Injustiça, com a ajuda do Batman, Dick é visto na Batcaverna, onde aceita a missão dada por Bruce de investigar uma organização secreta chamada Spiral, comandada pela ex-Batwoman Kate Kane. Desde então, Dick tem servido ao Batman como um agente disfarçado na Spiral, sob o nome Agente 37. Muito bem, agora chegamos na parte de habilidades do personagem. E eu vou começar aqui com o ícone Detetive. Bom, o Dick, né, ele tem a mesma habilidade de detetive que o Bruce Wayne tem. Ele foi treinado pelo Batman, o Cavaleiro das Trevas, em criminologia, entre outras coisas. Então ele não adianta fazer uma merda e tentar
se esconder, fugir, que não vai dar certo, ele vai te achar. O próximo é que ele é um excelente acrobata, né? Aliás, ele foi de circo e tal. E como é um vigilante lá, o estilo de luta dele também é com muito movimento. Ele tem uma ótima agilidade, que faz ele ser um dos melhores combatentes do universo DC. Agora, o ícone é artes marciais. Ele luta muito, né, como o Batman ali, você pode ver nos desenhos, até nos quadrinhos, que ele se mexe muito na luta, é por causa que, saca só, ele tem um currículo de áreas na luta bem grande. Ele treinou Kung Fu, Judô, Karatê, Taekwondo, Esgrima, Ninjutsu e Boxe. O próximo é que ele é poliglota, de que fala muitas línguas. Ele fala além de inglês, francês, japonês, português e também russo. O melhor ícone dessa lista é que ele é um líder. Ele é um brilhante e excelente estrategista, né? Ele já foi líder dos Titãs, dos Renegados, até mesmo da Liga da Justiça. Eu acho que esse é o que ele tem o maior nível, o ponto principal dele é a liderança. O nível de força dele é comum para um jovem da idade dele que se envolve intensamente com exercícios físicos. Então, agora vamos falar sobre os equipamentos que ele usa, seu uniforme. O uniforme do Asa Noturna já teve 3 versões nos quadrinhos. O primeiro e original era azul, com luvas e botas azul claro. O segundo era um pouco mais avançado. Era um azul escuro com luvas e botas douradas. Cada uniforme tinha resistência contra fogo, eletricidade e era feito de clever. O terceiro e último uniforme era preto com uma asa estilizada que ia dos ombros até o braço do Dick. Além de ele usar seus 2 bastões elétricos, que também criam apenas um bastão grande, ele, depois que assumiu o manto do Batman, ele usou o uniforme do Batman com uma armadura mais leve para usar quando combate ao crime. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele curtir. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Não se esqueçam de curtir nossa página no Facebook, que já está aí no link da descrição. E deixem seus comentários sobre próximos personagens para possíveis futuros vídeos, que a gente vai ler os comentários e ver personagens para fazer vídeos assim também. Então, galera, valeu!